TV. É quadrinho e canção, um mix de ideias, explosão de criação. Seja geek, seja nerd, ou só curioso, aqui no porão o mundo é fabuloso. A cultura pop de montão. Olá, amantes da cultura pop, sejam bem-vindos a mais um Cult Pop no Porão, um programa que trata desse vasto universo da cultura pop em todas as suas minúcias e detalhes. Estaremos aqui para conversar um pouco. Estamos aqui nesse porão úmido, no underground da sociedade, para conversar um pouco com vocês sobre esses assuntos muito interessantes. Estou aqui com meu amigo Leonardo Targino, que vai nos ajudar hoje nesse bate-papo muito legal. Vale lembrar que aqui não tem nenhum especialista, nenhum mestre do assunto, somos só público, somos fãs, somos entusiastas do assunto, então ninguém está aqui. Se a gente falar alguma coisa que você não concordar, você está livre para comentar aqui embaixo, nos corrigir, sempre com muita educação, sempre com muita civilidade, beleza, gente? Também quero lembrar que estamos abertos aqui como espaço para patrocinadores. Se você quiser colocar sua marca aqui, sua loja, sua livraria, o que você quiser, coloca aqui, fala com a gente, pra gente colocar a sua publicidade aqui também, que será muito bem-vinda. Se você quer um assunto aqui, coloque no comentário aí, hashtag pauta, e coloque um assunto que você quer tratar, a gente vai atrás, vai estudar e vai trazer aqui pra você também, tá bom? Leonardo, seja bem-vindo ao nosso... Muito obrigado a pelo primeira convite. Participação do Leonardo, vai aparecer várias vezes aqui, tá? Ele é convidado fixo aqui junto com a Luísa Lopes também, que alterna com ele aqui, e entre outros convidados que vão aparecer, vocês vão perceber. Beleza, Leonardo, hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, polêmico não? Eu acredito que sim. Seja polêmico, né? Que seria o que hoje? O que seria o assunto? Os negros na cultura pop, especificamente nos quadrinhos. A gente vai abranger um pouco mais o tema, mas a gente vai trazer um pouquinho mais sobre os quadrinhos. Estamos aqui no nosso cenário, temos alguns exemplares, né, do Pantera Negra, um dos primeiros quadrinhos onde apareceu um personagem negro, e aqui representando a nossa região e também o nosso país, o Renascentes, que é do meu amigo Diego Augusto, um quadrinista que já veio aqui num programa nosso do Duplo Café, e tem um exemplar aqui dele também, que é uma história muito legal, que também trata desse mesmo assunto. Não é isso? Uhum. Vamos lá. Bom, e o que a gente pode trazer então de informação aqui sobre isso? Sobre a representatividade do negro como num quadrinho, como herói, como participante, como coadjuvante. Como é que podemos falar sobre isso? Acho que esse é um ponto bastante interessante para a gente poder iniciar logo lá no começo, né? Quando de fato os negros passaram a ter um espaço nos quadrinhos e como foi sendo desenvolvido a figura do negro, né, da negritude como um todo, como protagonista, como aquele que tem uma voz mais ativa, né? Então, se a gente puder iniciar, acho que a gente pode colocar como quando surgiram os quadrinhos, né? Acho que um ponto importante da gente poder dizer como que o negro foi tendo espaço é como se surgiram, como foram as publicações de quadrinho, né? O primeiro movimento, de fato, dos quadrinistas, eles surgem por volta da década de 30, 40, só que inicia nos Estados Unidos, na costa leste. Onde seria a era de ouro dos quadrinhos aí, né? Seria o início. Isso, tá. Início. E por ser na costa leste, a predominância eram de pessoas brancas, né? Então, como eles eram os quadrinistas, faz sentido eles representarem a própria cultura nos quadrinhos. Certo. Né? Bom, acho que o primeiro personagem com uma representatividade negra, com certa relevância nos quadrinhos, a gente pode trazer o Lothar, que é um personagem que era meio que um ajudante, um braço direito do Mandrake. O Mandrake era o mágico, né? Ele era o... Exato. Ele já vinha, mas aí numa posição muito inferior, né? Quer dizer, ele não era um protagonista, né? Não. Ele era só um detalhe ali. Ele era um ajudante, né? E eu acho que... A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele estava lá para ser o quê? A força. Tá. Né? Então ele tinha todo um estereótipo, ele falava com dificuldade a língua, ele tinha vários trejeitos, a própria forma de representar ele, com turbante, pele de animal, tudo aquilo bem característico. Coisas ligadas a coisas tribais, coisas mais Exato. inferiores, de primitivos, vamos dizer assim, né? E assim, basicamente ele era o cara que dava porrada, né? E aí vem tudo isso em 1937, 34 por aí, foi essa construção, né?
Com o passar do tempo, o Lothar ele toma uma repaginação, daí ele começa com um novo figurino, daí agora ele tem um outro posicionamento, ele já não é mais só um capango, com aspas, tá? Um capango, um ajudante, ele passa a ter um lugar de significância ali, um detetive de fato, mas ele fica em plano secundário, né? E aí, esse é o início. Acho que uma figura bastante importante para a gente poder trazer aqui, né, que foi muito, muito importante para os quadrinhos especificamente, e mais especificamente para a questão dos negros nos quadrinhos, é o Warren Cromwell Evans. Né? Desculpa se eu errei a pronúncia. Ele, em 1947, ele inicia com um conjunto de amigos, né, e profissionais que ele tem contato, negros, ele cria a Ao Negro Comics. Foi uma das primeiras revistas, então, ele é um autor, então. Isso. Tá. Ela é um conjunto, então são várias obras que foram produzidas ali, né? E ele começa a fazer quadrinhos do público negro para o público negro. Né? Então, já assim, tinha um alvo, uma intenção já de cobrir talvez esse nicho de público que não compartilhava mesmo os mesmos gostos, né? Eu acho que é um ponto importante, a gente fala da questão de representatividade. Porque, por exemplo, quando a gente fala do Lothar, a forma como ele é apresentado pode até ser interessante, mas muitos negros vão olhar aqui e falar, mas a gente não é assim. Né? Não representa a gente. É interessante que ele está lá, mas não é uma representatividade de fato. Acho que ficaria uma coisa muito superficial, né? Vamos dizer, né? A gente não é só isso, ou não é isso, não é a nossa essência, né? Vamos dizer, né? Tá indo muito mais do que a aparência, né? Exato. Essa que é a questão. Até porque era uma pessoa branca desenhando e escrevendo como um negro, né? Então é como se eu não tenho como eu dizer exatamente. Já tá tudo errado desde o começo, né? Sim. E aí com Ao Negro surgindo os personagens, né? Então a gente vai ter alguns personagens como o Lion Man, melhor dizendo, né? Que surge nessa pegada... Não, eles não têm superpoderes, eu acho que isso é importante a gente Não colocar. são heróis, na verdade, então. Eles são pessoas que têm um movimento em prol de algo. Dizer assim. Uma dramaturgia, mas não ligada a superpoderes, a super-heróis, nada. Não. Então nesse momento, então, assim, são muitas questões ligadas a salvar pessoas... questões de detetive, essas coisas mais mirabolantes nesse sentido. Então, uns heróis mais reais, vamos dizer assim, né? Exato. Mais ligados ao dia a dia normal. Então a gente tem o Bubba também, que é um outro exemplo, e tudo isso foi escrito, né, na Ao Negro Comics. A grande questão é que não durou tanto tempo assim. Eu imagino que isso deve ter dado um barulho, né, assim, que ainda mais foi nos Estados Unidos isso. Isso. Nos Estados Unidos já não tem uma boa fama nessa questão do tratamento com o negro, né? Então, quer dizer, isso deve ter sido incomodou muita gente, né? Incomodou. A gente pode dizer que incomodou de forma velada, mas incomodou. Né? Então, a gente tem aí esse movimento e depois, por conta de algumas pressões, isso na verdade nunca foi dito. Muito exposto sobre como tudo isso aconteceu. Pelo menos eu não tenho tanta informação em relação a isso, mas... teve uma pressão e com o tempo a revista como um todo, né, acabou fechando. E você acha que houve também algum tipo de pressão no sentido econômico, assim, de tipo público que para quem foi direcionado talvez não tivesse o mesmo poder de compra do público branco, lógico, por questões políticas do próprio governo, ou da própria sociedade americana, que sempre colocou, né, o negro para baixo? Você acha que teve alguma coisa desse tipo? Eu acho que também, mas acho que um ponto que, a meu ver, né, pode ter afetado muito é a questão da impressão. Né? Porque, por mais que tenha os escritores, os desenhistas e tudo mais, tem um pessoal que vai fazer essa impressão. Que dominam o mercado de alguma forma. Exato. Né? Então eles podiam boicotar e não querer se envolver, vou colocar minha marca nisso, né? Todo aquele... É um preconceito muito radicalizado já e estrutural, né? Que já sempre houve nos Estados Unidos. Né? E daí tem todo esse movimento, né? Que a gente percebe, essa resistência também a essa figura e como que isso foi tratado, né? Mas aí, dando um pouco de sequência, até para a gente poder explicar um pouquinho sobre essa questão, o que era de prata, era de ouro, como que é tudo isso. Né? A Era de Ouro dos quadrinhos, ela surge no final da Primeira Guerra, início da Segunda Guerra, esse período onde tem um certo momento de perda de esperança, puder dizer assim.
né? Vivíamos uma época, né, terrível, né, de guerra, quer dizer, então surgiu uma forma de, talvez uma fuga mesmo, né, de olhar um mundo diferente do que a gente está vivendo, que não era legal, né? Acho que a ideia de o mundo precisa de alguns heróis, né? Tá. E quem são esses heróis? Daí a gente vem Capitão América, vem o, sei lá, o Hulk, vem essa galera toda. Inclusive tem um fato bastante curioso sobre isso, né, que eu vi no outro podcast, dizendo que isso aí, a necessidade, isso é uma coisa pensada até pelo Estado, né, de criar heróis que representassem o país, seja um modelo de americano, como o Capitão América, de patriotismo, né, de o guerreiro que venceu a guerra, que, sabe, então havia essa necessidade, tanto o cowboy americano também foi feito dessa forma, que não era exatamente como um cowboy foi de verdade lá no século XIX, né? Então também isso é um recurso muito poderoso de poder, de controle, né, da população. Né? Então talvez a gente estava até trocando um pouquinho antes de começar sobre o quanto a cultura influencia a sociedade e a sociedade retroalimenta a cultura, né? Em como essa questão vai funcionando desse jeito. Especialmente na cultura pop, né, que é mais acessível, né? Então assim, ela acaba criando. A realidade cria mitos que se explodem na cultura e nas gerações seguintes essa cultura influencia na vida real das pessoas. Né? Sim. E aí, dando essa sequência, a gente tem outro personagem que é bastante interessante, que é o Lobo. Né? Esse personagem ele vem dos quadrinhos, ele tá num ambiente ali mais dos cowboys e coisas nesse sentido, e ele é um dos primeiros personagens que não tem certas estereotipias. Tá. Né? Ele era um cowboy também ou era um outro? Também. Tá. Também. E ele lidava com essa questão dos índios, de bandidos e coisas nesse sentido. Tá. E ele era uma figura negra que tinha um movimento em prol da proteção da cidade, proteção dos demais. Tá. Só que ele não tinha as estereotipias, não tinha as falas, as gírias Tá. todas. Que colocando de igual para igual Tá. com qualquer outro personagem branco da mesma obra, Tá, inclusive. certo. Então isso é interessante. Aí a gente vem com o surgimento dos super-heróis. Tá. Né? Aí entrou na... Que a gente tem a primeira aparição do Pantera Negra, né, ela surge em 66, né, numa edição do Quarteto Fantástico. Tá. E aí ele surge como um personagem que aparece, ajuda na aventura como um todo, tem uma importância, né, para a própria representatividade dele na sociedade dele, que é o Wakanda, e isso vai se dando desse jeito. Né? Então, nesse momento... Mas ele aparece ali como um personagem fixo ou um freelance que apareceu ali? Foi um freelance. Tá. Foi um freelance. O cara não vai apostar todas as fichas nisso ainda. Vamos ver como é que o povo recebe isso, porque tem todo um cuidado, né? Tá certo. E aí, quem escreve ele é o Stan Lee, né? E aí surge uma grande polêmica, porque vem o Pantera Negra alguns anos antes do movimento dos Panteras Negras. Do partido, né? Exato. Dos Panteras Negras, tá. E tem toda essa questão, né? Então, como que fica isso? Como que lida com tudo isso? Continua, não continua? Então, assim, ele aparece em 2 edições, lá em 66, como um ajudante. Não como um ajudante, mas com uma participação importante, mas ainda de modesta. Né? Isso. Tá. Em 73, surge a primeira revista do Pantera Negra. Tá. Ele como protagonista Exato. mesmo. Tá, e entendi. o primeiro protagonista negro com superpoderes. Tá, entendi. E ele vem de uma construção um pouco diferente, né? Ainda tem aquela questão tribal, aquela questão com os animais, coisas nesse sentido, né? Então ele vem na Jungle Action, né? Que é um núcleo um pouco mais específico, que tem o pessoal com Tarzan, Tá. outros personagens voltados com essa questão mais voltada com os animais, do com a ambiente, questão vamos tribal, dizer, né? isso. Tá. Ainda tem essa visão, né? E daí ficou muito essa questão com o nome dele, que o Stan Lee, para tentar lidar com esse contexto político e tudo mais, tentou colocar como Leopardo Negro. Aí não pegou. A galera não engoliu isso daí. não rolou. Volte o Pantera Negra. Movimentos voltou. na rua, o pessoal gritando. E aí ficou Pantera Negra mesmo. E assim, ele vem de uma construção bastante interessante, porque ele não vem ele vem de um reino onde o reino é desenvolvido, onde o reino tem toda uma cultura, tem empoderamento, ele não é qualquer um. Tá. Um sortudo que conseguiu os poderes aleatórios. Não, ele vem de toda uma construção, de fato. Né? E isso é uma representação bastante interessante.
Isso a gente tá pensando Marvel. Tá, entendi. Aí a DC olhou e falou, calma, Pera aí, não vamos deixar isso barato. temos algumas coisas para fazer, Tá. né? E aí a gente vem com o Raio Negro. Raio Negro, famoso Raio Negro. Raio Negro que chama, assim, se a gente puder pensar o nome dele é Black Lightning, Backlining. que é entendido como clarão negro, Entendi. né? Já tem uma, né? E é interessante que o início do Raio Negro ele vem de uma forma um pouco diferente, porque logo no começo ele não tem os poderes, né? Ele descreve, ele vem como um professor de faculdade, com uma questão cultural, e ele tenta trazer uma visão de sociedade um pouco diferente para os alunos dele ali. E aí tem um vilão que é um negro albino, eu acredito que seja isso. Tá. Eu acho que a gente pode até apresentar alguns exemplos aqui de como foi a primeira edição do Raio Negro. E era uma questão de um grupo tentando trazer outros jovens para a criminalidade. E esse personagem, o Raio Negro, tentando trazer uma visão de cultura e visão de lidar com a sociedade de um jeito diferente. Entendi. Né? E você acha que ele em questão comparando com o Pantera Negra e o Raio Negro, como é que foi a aceitação? Ele ficou mais, ficou menos na época? Ou... Eu acho que são... Porque o Raio Negro veio um pouco depois, É. né? Pouca coisa, mas um pouco depois. Mas eu acho que foram nichos específicos em lugares diferentes. Tá, não foi Eu uma acho coisa que que não ficou no esquecimento o Pantera Negra por causa disso? Eu acho que não. Tá, ficou bem Eu equilibrado. acho que cada polo, de certa forma, foi se apropriando de um personagem. Mesmo porque estamos falando de DC e Marvel, né? Então, Isso. quer dizer, não vão mesmo, eles vão ser competitivos, não vão ser... pode até superar, mas não é essa a intenção, né? A intenção é a competição. E aí esse personagem ele tem essa situação, né? Daí tem todo um conflito envolvendo os alunos, então ele, nesse primeiro momento, ele tenta trazer essa visão de mundo diferente para os alunos. Depois tem uma situação de um aluno morre, ele presencia essa situação, daí ele percebe que ele tem que se apresentar de um jeito diferente. E esse personagem, ele também não vem com as estereotipias de gíria, de malandragem, que era uma coisa muito utilizada. Isso aí era uma coisa, sempre que tivesse um negro tinha esse lado Da da malandragem, né? Então, Sim, muitas vezes. Então era uma visão assim, né? Então ele trazia de um jeito diferente, né? Toda uma construção diferente. Eu acho que um ponto importante que a gente pode colocar também, e aí entra num assunto talvez até um pouco sensível, então por que foram construídos esses personagens? A gente vem surgindo a Era de Prata, onde a queda da venda dos quadrinhos. Então assim, será que eu fiz especificamente porque eu quero que a figura do negro tenha um lugar de importância na sociedade? ou é uma questão comercial apenas, né? Eu quero que um outro nicho passe a comprar revistas também, porque eu quero ganhar economicamente. Entendi. Então, quer dizer, ou foi uma... Vamos dizer, foi... a gente considera, a gente vai, mas o interesse principal talvez não fosse esse. Sim. Fosse mais a questão econômica mesmo. Tá. E aí a gente tem todo esse movimento, né? E a partir daí a gente vem personagens surgindo depois de um tempo. Inclusive também tem um Raio Negro que foi brasileiro, né? Tem um Raio Negro, acho que até eu peguei uma capa aqui, vou colocar melhor na tela para vocês. Mas tem esse Raio Negro aqui que foi brasileiro, que ele tem parece um ciclope, né? Tem uma história meio parecida com o Lanterna Verde, tem umas coisas interessantes também, mas muito interessante também. No Brasil também teve então algo desse tipo. Essa representatividade também. Ele era um piloto da FAB, tem toda uma história bem legal, depois vocês dão uma olhada aí. Certo? E quais outros personagens que vocês estavam falando que apareceram depois? Acho que a gente tem outros personagens, um bastante interessante que é o Luke Cage. E eu acho que ele pode iniciar até uma coisa pra gente prestar atenção, mas o Luke Cage ele surgiu em 72, né? E ele era o quê? Ele era um ex-presidiário que se envolve numa situação de experimento, coisas nesse sentido, e aí ele vem com super força. Tá. Então ele vem do gueto, tem todo esse estereótipo também, tem que lidar com os bandidos da máfia, coisas nesse sentido. Tá. E aí a gente percebe um ponto que é interessante, porque posterior ao Raio Negro, a maior parte dos super-heróis negros, né, que tem um certo destaque, vem com quais poderes? Super força e eletricidade.
Tem um padrão aí, então. Então, começando lá no Lothar, então, que já tinha a questão da força. Da força, de certa forma, era importante. O Pantera Negra também tem uma questão de luta, de força. Tem uma diferença, assim, mas força também é um dos poderes dele. Então sempre está presente ali. Aí a gente vem com o Luke Cage, com força também. Depois a gente tem o Super Choque. Aí a gente tem a Tempestade. Aí a gente tem o Blade. O Cyborg. Então tudo isso voltado um pouco para essa questão de eletricidade, super força. Então fica assim, um pouco meio nesse movimento constante. Mas talvez na rabeira do Raio Negro, vamos dizer assim. Como o Raio Negro deu certo com eletricidade, eles vamos tentar ir nessa linha que tá dando certo. Eu confesso que eu não sei dizer, mas assim... Mas parece muito, né? Flerta um pouco com essa ideia. E aí a força física é sempre presente também, talvez pelo porte, pelo tudo aquilo que vamos dizer assim... porque o leitor talvez queira ter um pouco de gerar uma identificação. Bom, é o que ele vê. Às vezes um negro grande, um cara forte. Não, então, sei lá, liga. Posso estar falando uma bobagem imensa aqui. Estou dizendo o que eu acho aqui, né? Mas pode ser seja isso também, né? Pode ser também. Acho que a gente tem outros personagens brancos de outras etnias, também tem essa questão de super força. Sempre que tem um russo, ele também é grandão, forte, bruto, né? Então tem esses... Colossos, Então sempre também tem essa... Os filmes também fazem muito isso. Então tem essas questões também. Interessante, muito bem. Essa questão da estereotipia, né? E eu acho que é interessante a gente pensar sobre, por exemplo, a questão dos filmes, né? Dos heróis. A gente esquece, mas um dos primeiros heróis que lançaram pela Marvel, por exemplo, que tem todo aquele negócio do início dos filmes, sem aquela trilha, aqueles desenhos dos quadrinhos, foi o Blade. O Blade. Do Wesley Snipes. Então, sim. que o Wesley Snipes também ele fez, teve parte do movimento, trouxe várias questões para a gente poder estar observando sobre a cultura negra, sobre esse movimento de representatividade, sobre um certo investimento para poder trazer um olhar para a violência contra o negro também. Mas pensando quanto personagem, muitas vezes a gente fala assim, quais foram os primeiros? Então a gente lembra do Thor, lembra do Homem de Ferro, nesse início. Mas o Blade estava bem lá atrás. O Blade que foi lançado em 98. Né? Então a gente tem uma trilogia do Blade aí, ele surge depois inclusive... Acho que eu não vou dar spoiler não. Mas ele surge em um novo filme da Marvel. Sim, então ó. Spoiler, alerta de spoiler aqui. Ele aparece, mas é interessante a gente olhar, porque ali tem uma figura negra que traz um lugar, né? E aí a gente vem com um personagem especificamente que inicia como protagonista, de fato, de uma história um pouco mais recente, que é o Miles. Né? Que é o Miles Morales, que é o Homem-Aranha negro. Que sofreu uma crítica bastante importante no começo, né, de por que vocês estão pegando personagens brancos e mudando a etnia deles. Né, isso é uma coisa que vem também acontecendo. Vem. Inclusive, falando ainda dentro de quadrinhos também, né? Tem o Sandman, né, que teve depois a sua série no Netflix, e teve muitos personagens que foram na série trocados por negros, que eram brancos na série, inclusive também masculino e feminino, também houve uma troca. Sim. Então assim, eu gostei muito quando eu vi, achei que uma mudança assim, muito bacana. Então eu acho que é positivo, eu acho que não foi algo que foi feito para prejudicar. Os mais puristas podem falar, não, mas não era assim, não, mas a gente tem que estar aberto, eu acho que esse tipo de mudança que não compromete nada, a história inclusive eu acho que até acrescenta. Eu acho que é muito importante esse tipo de mudança. Né? E também teve o caso que a gente conversou também um pouco fora do ar aqui, sobre no quadrinho nacional, né, do Jeremias. Né, que tem um personagem do Maurício de Souza Produções, na Turma da Mônica, o Jeremias. Que teve um quadrinho específico dele, feito de uma forma até maior, mais grandão e tal, que ganhou o prêmio Jabuti. Né? E depois disso, sumiu, quer dizer, não se trouxe mais para o formatinho, nada. Então, quer dizer, a gente questiona isso também, dizer, por quê? Se for uma história tão boa, eu prêmio, por que não trazer ela de novo para o público em geral que tem acesso a isso, né? Então fica a questão aí, Só que a gente fala dessa questão da mudança de etnia, mas tem um personagem bem significativo que não é não faz tanto tempo que mudou. O Nick Fury. Sim. Que ele não era negro. Ele ganhou uma homenagem, né? Inclusive ele vem no universo 1610, se eu não me engano é esse.
que ele vem como uma homenagem do Samuel L. Jackson, né, que foi feita pra ele, e ele vira um personagem negro. Mas então ele vai primeiro no quadrinho, depois do filme, não? Primeiro no filme e depois pro quadrinho. Ah, tá. Então começou pelo filme, entendi. Isso. Se a gente for pegar, inclusive, eu acho que tem até um exemplo de uma capa de um filme anterior do Nick Fury. Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., né, da década de 90, onde o personagem é branco, e nos quadrinhos ele também tem até aquele cabelo branco aqui. É o cara que fez o Super Máquina, né? Isso. O ator, esse é o nome dele. Exato. Entendi. Só depois vem isso. Então, assim, ele surge como talvez o ator tenha trazido um pouco mais que o personagem, e depois o personagem teve uma transformação. Tá, entendi. Não, e aí entra também na questão, em seguida, né, eu acho, como a gente falou no começo, a questão do que o que a vida gera para a cultura pop e depois vice-versa, né? Uhum. Em seguida, essa onda começou a vir brinquedos, começou a vir outros produtos de consumo, né, ligados também à cultura negra. Né? Então começou com Barbie, que depois foi parecer Barbie negra, né, Fofolete, teve várias coisas desse tipo. Né? Mas assim, como alguém nascido na década de 90, eu acho que eu confesso que naquela época eu enfrentava uma certa dificuldade de conseguir encontrar uma identificação, porque para quem é mancheteiro, né, que via a Rede Manchete, não tinha nenhum personagem, a gente poderia dizer. Né? A impressão que era, assim, que era colocado algo para tampar um buraco ali, mas muito feito nas coxas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não tinha uma identidade própria, uma coisa, né, mais autêntica, né? Era uma coisa as primeiras Barbies era a mesma boneca, só com a pele negra. Sim. Então, quer dizer, não tinha característica nenhuma física que é comum, né? Só depois que foi começando a surgir, né? E eu lembro que você tinha me falado também que a venda também não foi lá aquelas coisas, né? Não foi. Porque não era o público, né? Quem comprava Barbie não era uma coisa... Sempre foi muito caro. Então você imagina a situação, né? E quando a gente tem esses personagens, por exemplo, dos brinquedos, a gente tem comandos em ação. Tem um homem que é negro e ele vem sempre, tipo, mais um soldado, um coadjuvante ali. Tá. Daí, quando chega mais ou menos década de 70, 80, 90, por aí, daí começa a surgir sempre um ajudante ou um coadjuvante ali, meio que para preencher de fato. Para dizer, olha, tem uma representatividade aqui, então tá ok. Né? Vem muito disso. Tá, entendi. Então, tem essa dificuldade. Então, se a gente puder observar uma coisa interessante também, é sobre até as animações, né? De hoje em dia, inclusive, da representatividade do negro. Que normalmente esses personagens são negros, latinos, tudo mais, eles ficam muito pouco tempo como, de fato, como humanos, inclusive. Né? Então a gente pode pegar aí, por exemplo, o filme A Nova Onda do Imperador, por exemplo. Ele é um personagem latino, né, o Cusco, e aí a maior parte do filme ele passa com uma lhama. Aí a gente tem, por exemplo, a Tiana, que é aquela primeira princesa negra, de fato, que vem da princesa e o sapo. Sim, tá. Né? Que tem toda uma inversão ali, que ela beija o sapo e vira uma sapa. Então, assim, a maior parte de todo o desenho ali, da animação, ela tá com um sapo. Não, inclusive, meio... Isso também é um padrão aqui, né? Que ele sempre sai do corpo do humano, né? Que você falou, tem vários desenhos que tem isso. Qual mais tinha? Então a gente tem o filme Soul, por exemplo, né? Que também... Boa parte do filme, o personagem principal ele tá com outra característica, né? E a gente vê que até tem aqui apresentando uma porcentagem mais ou menos de quanto tempo os personagens ficam humanizados e quanto tempo eles ficam desumanizados. A gente tem também Irmão Urso. Sim, sim. A maior parte do tempo, né, que é um personagem assim, com aspas indígena, né? Que a maior parte do tempo ele tá como urso. Então, assim, sempre tem essa característica de tirar a questão da humanidade. Cara, mas você acha que isso é proposital, cara? Olha, eu não vou colocar minha mão no fogo para dizer que não. Porque não, né? É muito estranho, né? Porque é umas coisas, né, cara? Porque, assim, a grande maioria... Né? Não é um caso isolado, né? São vários que seguem a mesma linha. Tem até um outro onde tem um agente secreto que ele vira um pombo. Tá. Né? Então, assim, a maior parte do tempo ele tá como pombo. Sempre tem esse tipo de movimento. Normalmente viram animais, assim. Isso também é algo que é um ponto pra gente poder observar. E paralelo a isso, assim, estamos falando hoje especificamente da cultura negra, né? Mas tem outras representatividades que também
sofreram mudanças, melhoraram em alguns pontos, outros estão ficando ainda meio para trás, né? A questão da própria mulher, né? Nós ficamos praticamente a mais conhecida, a Mulher Maravilha, com o corpo exposto, seios fartos, né? E tudo valorizando a mulher na questão física apenas, né? E quem mais também? Tem a representação de deficientes também, né? De portador deficientes. Nós temos pelo menos o Xavier. Xavier, e olha lá. E é isso. E é isso, né? Basicamente. Tem o que tem deficiência visual, como é que chama ele? Demolidor. Demolidor, né? também. Também tem. Mas assim, é uma outra luta que tem que continuar, né? Tem que continuar. Mas esse assunto para outro vídeo, se você quiser ouvir falar disso, coloque aqui no hashtag pauta e nós vamos lá atrás estudar o assunto para falar para vocês aqui. Acho que tem um outro ponto interessante também dessa questão, é o quanto da pele negra é exposta pelos uniformes também. Ah, isso é interessante. Começa o inverso do caso do Batman, né? Isso. Começa o inverso, que o Batman é que conta a história. A gente tem uma piadinha com muitas aspas, assim, de por que o Batman só essa parte aqui mostra o rosto dele, né? Por exemplo, será que é porque ele é branco? Porque ele é branco, né? Não sai atirando, espera aí. Não sei. Né? Mas é uma piada que a gente coloca assim. Mas, por exemplo, o Cyborg. O Cyborg, ele tem metade do rosto exposto quanto uma figura negra. O resto é máquina, o resto é... Isso. Tá. O próprio novo Capitão América, né? Que o Sam, que ele adquire o manto do Capitão América, que é o Falcão, né? Que só uma parte do rosto dele está exposta na fantasia também. Então, assim, várias coisas nesse sentido. E aí a gente vem com o contrário, por exemplo, nas mulheres, que a maior parte do corpo está exposto. Parte que não precisava, vamos dizer assim, não é o caso da Mulher Maravilha, né? Ela tá de shortinho, né? Desde lá atrás, né? Sim. Então tem todo esse movimento, né? Toda essa questão nesse sentido. Então, aí fica difícil falar que não foi proposital, né? São tantas coisas, né, que vão acontecendo, né? Qual que é a mensagem subliminar que está passando? Né? Essa erotização. Também, a erotização tem bastante, né? E acho que também um tema que a gente pode pensar até para outros programas é os quadrinhos foram feitos de quem para quem? Porque também tem a questão desses quadrinhos sendo feitos para homens. Ah, tá. É um público também. Como foi no caso, não tem nada a ver com o assunto, mas só para você entender a relação. O que foi o programa da Xuxa na década de 80? Era um programa infantil? Era, mas ela vinha com shortinho, por quê? Porque o tio, o avô ia assistir junto. Então tinha que ter esse atrativo também erotizado da Xuxa, que sempre foi uma figura extremamente erotizada, né? Então, só que aí, nossa, a década de 80 tem umas coisas que você não acredita, né? Então, quer dizer, misturar duas coisas que... Criança e erotização no mesmo programa, cara, no horário da manhã. Sim, Mara Maravilha. Mara Maravilha, entre outros, né? E também você vê, né? Como é que chega a história, né? As representações infantil, todas loiras, novinhas, bonitas, gostosinhas e tal. Sempre e brancas. Né? Então, quer dizer... Acho que a Mara Maravilha era a única morena que tinha. Era morena, que só não tinha o cabelo loiro. O resto, Angélica, Eliana... Todas, vai embora, né? As Paquitas, tem até um documentário da Xuxa que traz um pouco sobre isso, né? Então é interessante de novo, muita coisa para falar que não foi proposital, né? Porque assim, imagina, você falava, a televisão a gente sabe, né? Que eu já trabalhei um pouco isso, ela trabalha com números direto, então o cara não vai arriscar ele queimar um programa, um investimento todo, colocando uma apresentadora negra, por exemplo. Vamos falar lá atrás, né? Hoje é um pouco, graças a Deus, é diferente, né? Hoje já se muda muito isso. Mas lá atrás isso era complicado, cara. Sim, a forma quem eles queriam atingir, de que forma, como que eles queriam, de alguma forma, expressar quem era a sociedade. E aí, se a gente puder trazer um pouco sobre isso, até nos movimentos atuais, sobre a questão da cultura negra, é que a gente vai falar, por exemplo, dos cosplayers. Ah, né? Sim. Que poucos deles, existem poucos cosplays de fato, pelo menos hoje em dia tem um pouco bem mais, mas que tinham como fazer de uma figura negra. A gente tinha poucos personagens. Tá. Então a gente tinha na época o Cyborg, tinha o Lanterna Verde do Jon Stewart. Tá. Vamos ver. Quer dizer, numa Comic Con na vida ia ter um monte repetido, né? Porque você tinha tão poucos. E aí, por exemplo, quando você vai e se veste, você é uma pessoa negra, afro, com cabelo black power, daí se veste de Naruto, daí tem uma ridicularização dessa pessoa.
Porque esse personagem não é negro. Exatamente. Então vem toda uma zoação. E daí, sei lá, se veste de Samurai X. Ah, mas não tem um negro. Entendi. Então tem todo... A própria comunidade gerava isso, sabe? Então assim, tem uma ridicularização, tem uma... Se tem um concurso, o concurso vai querer o personagem como ele é. Exatamente. Então assim, os próprios negros ficam restritos a alguns personagens específicos, né? E como que isso vai se desenvolvendo? Eu acho que hoje a gente tem uma representatividade de personagens um pouco maior. No LoL, por exemplo, tem bem mais. Tá. Né? Então a gente tem esses personagens surgindo, mas ainda assim tem essa questão, né? De como que o próprio grupo lida com essa questão. Exatamente. Então, eu acho que a mensagem é essa, gente. A gente gerou aqui uma série de reflexões. Perdoe, nós erramos algumas coisas. Se você tiver alguma coisa para comentar, coloca aqui embaixo, né? A intenção nossa aqui não é justamente trazer essa reflexão para que as coisas mudem no futuro e não sejam dessas formas tão cruéis que foram no passado, né? Então a nossa intenção é essa, trazer um pouco de informação aqui, não é das mais precisas, a gente fez uma pesquisa meio não tivemos muito tempo para fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas é isso, é a vivência que a gente teve, no caso do Leonardo também, da vivência que tem, a percepção que eu tenho, que somos universos diferentes. Mais importante é a reflexão, gente. Pensem nisso, quando vocês assistirem algum filme, ler um quadrinho, olhem para esse lado também. Será que o que estão querendo passar para você? Qual é a mensagem de quem está escrevendo quer passar? Qual é o público que ele quer atingir? Então acho que é isso que é importante e fica essa a reflexão desse quadro nosso aqui, desse programa, tá bom? Beleza, obrigado, cara, de ter vindo, trazer essa informação aqui, foi muito legal. O Leonardo vem mais vezes aqui, então fica aí a nossa mensagem. Se você quer patrocinar o Cult Pop no Porão, entre em contato com a gente, vamos colocar sua marca aqui, vai ser bem legal, porque o programa está indo muito bem. Tá bom, gente? Olha, e tem um detalhe aqui que eu vou esquecer de falar, que eu tenho que falar aqui, da nossa espada, do plano de Mirrodin, falei certo? Eu só estudei. Espada produzida por o próprio aqui, ó. Ele que fez essa espada aqui, está disponível para venda. Se você quiser colocá-la no seu quarto aí, você que é nerd igual a gente, né? Colocar um enfeite, essa espada aqui, ó, feita de aço inox, não é madeira, não é aço inox, brilho no escuro, feita à mão por esse grande artista aqui. Se você quiser essa espada, coloca nos comentários assim, hashtag eu quero a espada. E ainda vamos conversar sobre isso e você coloca ela lá no seu quarto, na sua sala, que vai ficar muito bonito. Entre outros, né? O Leonardo faz várias esculturas também, então conversa aí, siga ele nas redes sociais, eu vou deixar aqui. Converse lá, se você quiser alguma coisa, conversa com ele lá. Tá bom, gente? Muito obrigado, fique com a gente aí, até o próximo Cult Pop no Porão. Emoção, a cultura pop de montão, Cult Pop no Porão, todos exploramos essa grande paixão, a cultura pop de montão.